O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Espiritismo Experimental, contendo ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e as falhas que se podem encontrar na prática do espiritismo. Continuação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Título original francês. Le Livre des Médiums, ou Guide des Médiums et des Évocateurs. Paris, 1861. Conteúdo. Introdução. Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 1. Existem espíritos. Capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. Capítulo 3. Método. Capítulo 4. Sistemas. Segunda parte. Manifestações espíritas. Capítulo 1. Ação dos espíritos sobre a matéria. Capítulo 2. Manifestações físicas. Mesas girantes. Capítulo 3. Manifestações inteligentes. Capítulo 4. Teoria das manifestações físicas, movimentos e suspensões. Ruídos. Aumento e diminuição de peso dos corpos. Capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Ruídos, barulhos e perturbações. Arremesso de objetos. Fenômeno de transporte. Dissertação de um espírito sobre os transportes. Capítulo 6. Manifestações visuais. Noções sobre as aparições. Ensaio teórico sobre as aparições. Espíritos glóbulos. Teoria da alucinação. Capítulo 7. Bicorporeidade e transfiguração. Aparições dos espíritos de pessoas vivas. Homens duplos. Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua. Vespasiano. Transfiguração. Invisibilidade. Capítulo 8. Laboratório do mundo invisível. Vestuário dos espíritos. Formação espontânea de objetos tangíveis. Modificação das propriedades da matéria. Ação magnética curativa. Capítulo 9. Lugares assombrados. Capítulo 10. Natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, comunicações frívolas, comunicações sérias, comunicações instrutivas. Capítulo 11. Sematologia e tipologia, linguagem dos sinais e das pancadas. Tipologia alfabética. Capítulo 12. Pneumatografia ou escrita direta, pneumatofonia. Capítulo 13. Psicografia, psicografia indireta, cestas e pranchetas. Psicografia direta ou manual. Capítulo 14. Médiuns, médiuns de efeitos físicos. Pessoas elétricas. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Médiuns audientes. Médiuns falantes. Médiuns videntes. Médiuns sonambúlicos. Médiuns curadores. Médiuns pneumatógrafos. Capítulo 15. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Médiuns mecânicos. Médiuns intuitivos. Médiuns semimecânicos. Médiuns inspirados. Médiuns de pressentimentos. Capítulo 16. Médiuns especiais. Aptidões especiais dos médiuns. Quadro sinóptico das diferentes espécies de médiuns. Variedades de meios de escrita. Capítulo 17. Formação dos médiuns. Desenvolvimento da mediunidade. Mudança de caligrafia. Perda e suspensão da mediunidade. Capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Influência do exercício da mediunidade sobre o cérebro. Influência do exercício da mediunidade sobre as crianças. Capítulo 19. Papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Influência do espírito pessoal do médium. Sistema dos médiuns inertes. Aptidão de certos médiuns por coisas que não conhecem. Línguas, música, desenho. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Capítulo 20. Influência moral do médium. Questões diversas. Dissertação de um espírito sobre a influência moral. Capítulo XXI. Da influência do meio. Capítulo 22. Da mediunidade nos animais. Dissertação de uma opinião sobre esta questão. Capítulo 23. Da obsessão. Obsessão simples. Fascinação. Subjugação. Causas da obsessão. Meios de a combater. Capítulo 24. Da identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. Modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Questões sobre a natureza e identidade dos espíritos.
Capítulo 25. Das evocações. Considerações gerais. Espíritos que se podem evocar. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. Utilidade das evocações particulares. Questões sobre as evocações. Evocações dos animais. Evocações das pessoas vivas. Telegrafia humana. Capítulo XXVI. Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Perguntas sobre o futuro. Perguntas sobre as existências passadas e vindouras. Perguntas sobre interesses morais e materiais. Perguntas sobre a sorte dos espíritos. Perguntas sobre a saúde. Perguntas sobre as invenções e descobertas. Perguntas sobre os tesouros ocultos. Perguntas sobre outros mundos. Capítulo 27. Das contradições e das mistificações, contradições, mistificações. Capítulo 28. Charlatanismo e jogadores, médiuns interesseiros, fraudes espíritas. Capítulo 29. Reuniões e das sociedades espíritas, das reuniões em geral. Das sociedades propriamente ditas. Assuntos de estudo. Rivalidades entre as sociedades. Capítulo 30. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Objetivo e formação da sociedade, administração, sessões, diversos. Capítulo XXXI. Dissertações espíritas. Dissertações espíritas sobre o espiritismo. Dissertações espíritas sobre os médiuns. Dissertações espíritas sobre as reuniões espíritas, comunicações apócrifas.